Clube do Livro, na Unicinos FM 103.3, também na TV Unicinos. O assunto hoje é O Pêndulo do Relógio, do Charles Kiefer. E antes de continuar falando sobre o livro e falar agora sobre a sinopse, a gente convida então o professor aqui para conversar conosco. A professora Isabel Arendt, que é professora do curso de Letras aqui da Unicinos, contextualiza a obra. Confira aí. Como o Charles Kiefer trabalhou no mercado aberto, o mundo da literatura se abriu para ele. Ele esteve em contato com ele, né, por todo o tempo de trabalho dele. Ele foi secretário, inclusive, do conselho editorial desta editora. E ele, nessa entrevista, inclusive, salienta que ele teve contato com estudiosos da literatura, né, com escritores, e que indicaram a ele muitas obras, né, de fundamento para que ele escrevesse as obras dele, organizasse as oficinas, né, literárias dele. E o Pêndulo do Relógio já é desse momento, né? Então ele trabalha uma obra mais de cunho realista, né? Bem realista, e uma novela, né? Que é bastante curta, né? Bastante tranquila, uma escrita muito direta, né? Tem descrição, como as obras do realismo são, né? Tem muita verossimilhança, né? E, inclusive, a vivência dele, né? Enquanto ele se diz, né, colono no interior, né, que ele vivenciou isso enquanto criança, adolescente, né, depois, enquanto adolescente, ainda veio para Porto Alegre, né, vivenciou isso, e ele até afirma que o escritor precisa, ou pode, na verdade, representar aquilo que ele vivencia, né, que ele conhece. Clube do Livro, então, aqui na Unicinos FM 103.3, também na TV Unicinos. O Pêndulo do Relógio, do Charles Kiefer, é a obra da semana. A gente vai, então, bater um papo sobre o livro, e começando agora com a sinopse, né, Camila Kiel? Eu acho que a professora já deu aí um panorama bem interessante do livro, então acho que a gente pode resumir em uma frase. Brincadeira. Matou o segundo bloco todo, né? A frase. Tá, então, o Pêndulo do Relógio conta a história de um pequeno agricultor chamado Alfredo Miller. E ele tá com um grande problema, o Alfredo Miller. Ele tá com uma dívida. Só que, como o Rodrigo já falou no primeiro bloco, ele não divide esse problema, né? Esse problema é só dele. Então, ele é um sujeito extremamente trabalhador, né? Bem aquele tipo de trabalhador do campo que a gente conhece, sujeito extremamente trabalhador, um pai de família, que sustenta a sua família e tira todo o seu sustento do campo. E ele fala um pouco também sobre essa questão de como o pequeno agricultor é desvalorizado, né? E o próprio Alfredo Miller se sente desvalorizado, e ele, em vários momentos, ele se revolta, inclusive, com a cooperativa dos agricultores, que deveria, teoricamente, ajudar os agricultores. E eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre isso, sobre esse descaso com o pequeno agricultor. E ele está vivendo essa situação. A sociedade, enfim, a propriedade dele, ele tem se dedicado à cultura da soja, eu acho, isso, só, né? Antes ele plantava diversas coisas e tal. Verde. E aí ele acaba sendo aconselhado, então, pelos técnicos da cooperativa, assim como vários agricultores, a se dedicar mais ao plantio de soja. Só que, claro, e aí vem uma reclamação também com os governos, né? De como também não existe essa contrapartida, então, dos governos, tipo, sai governo, entra governo, enfim, essa valorização não acontece, e ele tá nesse mato sem cachorro aí, porque ele investiu nisso, ele não tá conseguindo, então, ter esse retorno, e ele acaba, então, com essa dívida, e ele fica se torturando durante todo o livro. Como é que eu vou pagar essa dívida? No entanto, ele não divide isso com a sua família, e ele tenta resolver isso. Só que isso se torna uma dívida insolúvel, né? Ele vai precisar, então, ele vai ficar sem nada. E aí ele entra num desespero. E tem uma coisa que eu acho muito interessante, que é a honestidade deste homem, né? Então, ele tá super em dívida,
Mas é uma vergonha ele dever. Para ele é uma vergonha, não ter vergonha maior do que ser um devedor, né? E ele quer pagar a dívida. Ele quer pagar a dívida. Com o trabalho dele. Com o trabalho dele. trabalho Só dele. que, infelizmente, a dívida chegou a um ponto que Ele não tem mais o que fazer. não existe mais. E o tratamento que ele recebe no banco... Não, a cena toda do banco, péssimo. ela realmente te coloca naquela situação... Eu fiquei muito Olha, complicado. entristecido com ela. Exatamente. Porque tem muito de impotência também, né? Ao longo do livro ali, ele começa a tomar noção de que a dívida que ele tem é gigante, é insolúvel, mas o Charles Kiefer vai colocando durante o livro que ele não tem muita noção de como que se formou aquela dívida. Ele só chega numa hora que bate o desespero que ele pensa, cara, mas eu não tenho como dar minha propriedade, que é a única coisa que eu tenho, uma maneira que eu tenho para sustentar a minha família, e, no entanto, eu não tenho outra alternativa. Aí bate o desespero, mas em termos... E a ida ao banco reflete isso. Ele não sabe muito bem se encaixar. Isso é outra crítica aqui no livro. Ele não consegue se encaixar nessa nova realidade, digamos assim. Daí entra a questão do centro urbano, a ida dele no ônibus é emblemática também. Sim. A parte do banco, que é um capítulo, os capítulos são de 2 páginas, Sim. assim, mas reflete demais essa inadequação dele a essa nova realidade que ele, de certa forma, acabou inserido, né? É que é um trajeto vergonhoso para ele, porque, em primeiro lugar, acontece que no rádio falam o nome dele e Isso, dizem, olha, você precisa ir até o banco, até a cooperativa, no caso, né, na segunda-feira. E todo mundo naquela época ali ouvia o rádio, né? Você deveria fazer isso também, inclusive. Mas as pessoas ouviam o rádio e, claro, os amigos dele, as pessoas que em volta, ele joga cartas, né, com os colegas, ele acaba até perdendo dinheiro em função disso. E um colega dele ali, um sujeito que teve um passado meio turbulento com ele, disse, mas Herman. por que você vai lá, não sei o quê? Ah, não, vou só ver um Porque ele não vai empréstimo, né? admitir que ele tem, Claro. que tem essa dívida, porque pra ele é muito vergonhoso. O Herman, que é o bem-sucedido da Isso, história, faz o bem- contraponto, né? Isso. É o cara, lá numa certa passagem, ele começa a dizer também, porque o Herman fez o certo, ele acabou se juntando com adquiriu uma terra, que nem o Rodrigo chegou a comentar, foi adquirindo mais terras, e eu fiquei aqui parado, enfim, né, eu não soube me adaptar, e o Herman é o cara que daqui a pouco, né, é aquele contraponto, é o cara que se deu bem na jogada, entendeu? E ele fica com mais vergonha ainda, né? É uma realidade triste, na Sim. verdade, né? Porque se for ver a história do Alfredo, ele recebeu essa terra do pai dele. E o pai dele dividiu as terras por todos os filhos. Isso. E ele foi a única pessoa que ficou lá. Todos os irmãos dele venderam as terras e foram para a cidade. Alguns, e os que a gente sabe, né, viraram, sei lá, empregados. Caminhoneiro. Caminhoneiro. Pedreiro, algo do É. tipo. E isso demonstra o orgulho que ele tem de viver da terra. E como ele fica incomodado quando ele começa a observar que as filhas gostam de coisas mais... urbanas, digamos Sim. assim, ou tem comportamentos das gurias urbanas e ele acha isso um absurdo e ele critica que os irmãos dele fizeram isso, enfim, preferiram sair da nossa terra, podiam estar aí produzindo na terra para ser, sei lá, um subalterno e Viver de aluguel, nos centros urbanos. Então, é essa dicotomia entre um orgulho de viver na terra e essa migração para a cidade grande, né? E a gente consegue observar isso. Então, as pessoas acabam migrando para a cidade grande, para os grandes centros urbanos, exercendo essas funções aí, porque não tem muito, realmente, essas pessoas aí que ele ainda citou, no caso dos irmãos, não tinham muito estudo. Então, vão ter subempregos, vão inchar os grandes centros urbanos e é uma bola de neve que não acaba. Ele é até uma falta de comenta- planejamento gigantesco, Ele até entendeu? comenta das meninas, elas querem ir pra cidade, tá, vão trabalhar como domésticas, mas ninguém mais quer domésticas, então elas não vão conseguir emprego. E os meninos a mesma coisa, então ele não vê saída, de jeito nenhum. E esse livro, ainda que a gente está falando, claro, de uma realidade aqui do Rio Grande do Sul, do homem do campo que vai para a cidade, ele pode muito bem ser colocado, sei lá, no Nordeste, os retirantes do Nordeste que saíram de lá e foram para São Paulo. É uma realidade que aconteceu no Brasil todo, né? As pessoas saíram das periferias e foram até os centros. E acabaram, então, né, inchando esses centros, pegando subempregos, como a Camila falou, e não tendo uma vida melhor como eles imaginavam que teriam, né? Isso, mas é porque também é uma falta justamente também dessa valorização do que as pessoas faziam no interior, né? Sim.
com as condições que tinham lá. Então, isso é um problema. E a cooperativa que, de certa forma, deveria representá-los, também acaba, na visão dele, deixando eles na mão, né? Isso, e um negócio que o Rodrigo comentou que eu acho bem interessante também é essa contrapartida de quem ficou lá, então, os pequenos agricultores que ficaram, então, no campo, eles são cada vez mais fechados em si mesmo, né? E gananciosos até, sabe? Individualistas e tal. Isso ressalta que de um tempo que foi, não volta mais, tem esse caráter também, né? Também é uma das críticas que ele faz a esse individualismo que está posto, né? Principalmente para essas pessoas, então, que acabaram ficando lá, e o que aumenta essa distância entre ele, que, né, tá nessa dívida aí, em relação aos outros, que de certa forma estão ali, mas ele cita uma passagem, que passou uma tempestade e derrubou a casa de um vizinho, eles fizeram um mutirão, isso que não existe mais, que é cada um por si, sabe? Fica bem claro essa crítica também ao individualismo, né? A gente falou aqui rapidamente sobre o banco, depois do intervalo a gente vai entrar mais nesse assunto, porque é uma crítica também, né? Não só a gente vai falar sobre o que aconteceu no banco, porque o pessoal pode estar curioso, não ler o livro. O autor, o Charles Kiefer, coloca uma crítica no início do livro já, né? Tem aqui uma citação sim, e tal. verdade. E aí tu já entende mais ou menos também qual é a intenção dele, né? Então depois do intervalo a gente vai falar sobre isso aqui no Clube e mais coisas também sobre o Pêndulo do Relógio do Charles Kiefer aqui no Clube do Livro, na TV Unicinos e também na Unicinos FM.